Então, mais uma vez, boa noite. Vou dar boa noite para quem está acompanhando a gente aqui pelo Facebook também. E para que a gente possa iniciar, antes da gente começar a nossa palestra, vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, Espíritos amigos, nossos guias espirituais, obrigado por estarem conosco, obrigado por nos intuírem, por nos ampararem quando precisamos, todo tempo, a todo momento, mesmo que às vezes a gente ache que não. Obrigado por estarmos aqui hoje, que possamos aproveitar esses momentos, que possamos ter a mente aberta, o coração aberto, para que possamos absorver o que a doutrina vem nos ensinar e vem nos mostrar. Para que possamos caminhar de uma maneira mais fácil. Que possamos levar os próximos dias e a nossa caminhada de uma maneira mais leve, com maior raciocínio, ajudando não só a gente e os nossos, mas também a quem cruzar o caminho. Mais uma vez, obrigada, pedimos a proteção dos amigos espirituais, que assim seja. Hoje, temos como tema condicionamentos. Trouxe esse tema para conversar, porque é um tema que para mim é algo que mexe muito comigo, é algo que a doutrina espírita veio balançar a minha estrutura. E eu trouxe para a gente conversar primeiro do ponto de vista psicológico. Eu não sou da área da psicologia, mas estudo um pouco sobre, então eu vou trazer um apanhado geral para que a gente possa conversar sobre essa parte, e aí então a gente adentra no Espiritismo com Emmanuel e Chico Xavier. Primeira coisa que eu trouxe aqui, o que significa o condicionamento? Muitas vezes a gente já associa o condicionamento com condicionamento físico, né? Seria o preparo físico para fazer alguma coisa. E a gente pode pensar na psicologia dessa maneira também. Seria como a gente se prepara para enfrentar o mundo, para enfrentar as situações, como que a gente se habituou, né? Como que a gente aprendeu, seja dos nossos pais, seja da sociedade, como que a gente foi moldado, né? Tanto que eu trouxe ali o significado da palavra condicionamento, um dos significados é amoldar, é habituar-se, né? Eu me moldo para fazer algo que é bem visto ou que é mal visto, então eu paro de fazer. Então eu crio um condicionamento nas minhas atitudes. Outro significado também vai dizer que condicionamento é associar por repetição. É uma reação estimulada que se repete sempre. Então é algo que eu aprendi uma vez, repito, e vou fazendo, e se torna um hábito, se torna uma rotina, como a gente vai ver. E aí a gente tem dois tipos de condicionamentos. A gente tem o condicionamento clássico e o condicionamento operante, que são uma das maneiras que explicam o porquê a gente age da forma como a gente age. E a gente vai ver um pouco, né, de uma maneira bem básica, sobre cada um desses condicionamentos. O primeiro condicionamento clássico, a gente tem como uma figura-chave, uma figura importante, é um fisiologista. Um fisiologista que na época em que ele viveu, ali entre 1849 e ele vai desencarnar em 1936, ele se preocupava com o interior, ele estava analisando células, as células digestivas, ali as células do nosso intestino. Só que ele se intrigou com uma coisa, ele percebia que quando o cachorro via a comida, ele salivava. E aí ele começou a fazer pesquisas, né, fisiológicas com o corpo do animal. Mas e o que ele fez? Ele fez um experimento que foi o que realmente deixou ele marcado ali, deixou ele famoso, que foi
o reflexo condicionado. Então, o que ele fez? Ele viu que toda vez que vinha a comida, o cachorro salivava. Era um reflexo incondicionado. O cachorro não aprendia, era automático, né? Era inato do cachorro salivar pela comida. Mas aí, ele fez o seguinte: toda vez que vinha a comida, ele batia um sininho. E ele fez isso várias e várias vezes. Lembra do significado do condicionamento? A ponto de ele tirar a comida e tocar o sino, e quando ele escutava o sino, o cachorro salivava. Porque o cachorro aprendeu que toda vez que o sino tocava, viria comida e, por consequência, ele salivaria. Então, agora, mesmo sem comida, a geração de saliva acontecia. Então, esse foi um condicionamento, um reflexo aprendido pelo cachorro. Bem, e a gente, o que tem a ver com isso? Né? Os psicólogos vão falar pra gente que muita coisa nossa vem de reflexo condicionado, vem desse condicionamento clássico. Por exemplo, quando alguém vem pra gente e fala, a gente precisa conversar. A gente nem sabe o que a pessoa quer conversar com a gente, mas já dá um calafrio porque a gente já pensa coisa ruim. Isso foi algo que nós condicionamos com a nossa vivência. Se a pessoa fala, preciso conversar, algo bom não é. Trouxe ali também algo bem parecido com o cachorro, que muita gente faz, eu inclusive faço, que é quando alguém está falando sobre uma fruta cítrica, falando alguma coisa, a gente já começa a vir uma saliva na boca, já começa a salivar por aquilo, mesmo sem estar em contato com aquilo. Isso também é um reflexo aprendido. Nós aprendemos isso porque experimentamos frutas cítricas, porque a gente já teve o contato com aquilo. Se a gente nunca tivesse tido contato, a gente não teria aprendido. E também os psicólogos vão falar que é isso que muitas vezes direciona a gente para a escolha, por exemplo, de uma marca. Eu comprei a marca X várias vezes e vi que os produtos são ruins. Então eu não compro mais, porque eu já me condicionei que tudo que eu compro dela é ruim. Então a experiência, o reflexo que eu aprendi é um reflexo não muito bom. Então esses são alguns exemplos de algumas escolhas que tomamos ou de algumas atitudes que a gente insere automaticamente devido a condicionamentos. Mas vai ter também outro tipo de condicionamento. Esse que a gente viu do cachorro é o condicionamento clássico. Mas tem também o condicionamento operante. O que é o condicionamento operante? O condicionamento operante é quando eu dou uma resposta. O cachorro, ele não precisava dar resposta, ele não precisava fazer nada. Ele simplesmente recebia a comida, tocava o sininho e ele salivava. Mas no condicionamento operante, não. O Skinner, que é esse cientista da foto, ele vai fazer o seguinte: ele pegou um rato, colocou dentro de uma caixa e numa alavanca, se o ratinho apertasse a alavanca, caía comida, na outra, se ele apertasse, dava choque. Então, o ratinho, com o tempo, aprendeu que ele precisava apertar a alavanca que caía comida se ele quisesse comer e não a que levava choque. E isso é o que a gente faz com muita coisa na vida, né? Como o ratinho que queria comida, a gente faz com outras coisas. Então, o condicionamento operante, ele vai trabalhar com reforço e punição, que é o que a gente tem desde pequeno e que a gente ainda tem agora. Por exemplo, quando uma criança tira notas boas, né, na escola, o pai fala, se você tirar nota acima de 80, eu te dou um dinheiro no final do mês. É um reforço positivo, vou dar dinheiro para ela. E aí ela vai fazer aquilo porque eu estou dando um reforço. O contrário, se eu dou uma punição, eu ameaço. E ali eu trouxe alguns reforços positivos, o dinheiro, ou eu dou um elogio, atenção, ou eu tenho reconhecimento público. E aí a gente pode começar a inserir algumas coisas no nosso cotidiano, como, por exemplo, as redes sociais, como, por exemplo, o Instagram. Eu coloco uma foto no Instagram, por quê? Porque eu quero ser reconhecido, porque eu quero que as pessoas curtam a minha foto, porque eu quero que as pessoas vejam onde eu estou viajando. Então, há um reconhecimento da sociedade que me fala, continua fazendo isso. Isso me satisfaz, é um retorno.
E o reforço negativo ali, por exemplo, é algo que eu quero que pare. Então, o despertador está tocando, é um reforço negativo para que eu levante. E aí, eu levantando, aquele barulho para. A dor, eu tomo remédio porque eu quero que a dor pare. Então, a gente vai vivendo várias coisas na nossa vida de acordo com condicionamentos. Nós somos condicionados a isso. Aí trouxe ali, por exemplo, as punições, né? Algumas punições críticas. Não vou fazer isso porque as pessoas vão falar mal de mim. Ou exposição ao ridículo público. Não vou fazer isso porque vai saber onde é que essa minha foto vai parar. E o Skinner, ele vai falar o seguinte, vai falar uma coisa muito séria aqui. Que o condicionamento operante, esse que a gente tem respostas, né? De acordo com o que a gente faz, ele modela o nosso comportamento assim como o escultor modela a argila. Ou seja, nós somos moldados por esses condicionamentos. E quem molda esse condicionamento? Os nossos pais, quando crianças, ensinam várias coisas que a gente aprende. E isso não é de todo ruim, os psicólogos vão falar, porque isso ensina a gente a viver em sociedade. Já pensou se a gente não aprendesse nada, né? Ia ser um caos. Mas isso também faz com que a gente viva no automatismo. E é sobre o viver no automatismo, sobre a gente viver condicionado, sem muitas vezes se dar conta do que a gente está fazendo, que é o que eu quero conversar hoje. Será que a gente é dono da nossa vida? Será que a gente exerce realmente a liberdade? Ou a gente deixa com que os outros tomem conta da nossa vida para nós? E como o Espiritismo ele vai falar do livre-arbítrio, a gente precisa se perguntar a que ponto nós estamos fazendo uso desse livre-arbítrio. E mais, o Espiritismo fala pra gente, raciocinem, usem o raciocínio. E a que ponto estamos utilizando o raciocínio? E é sobre isso, então, que a gente vai falar. E trouxe também aqui o hábito, resgata o que a gente falou lá no começo, do condicionamento que se torna um hábito, porque a gente repete ele com frequência na nossa rotina. E eu resgato o hábito como um paralelo do condicionamento, porque o texto que nós vamos estudar hoje, ele está nesse livro, Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, é o número 20. E ele tem como título Hábito. E olha como Emmanuel começa esse texto. O hábito, diz Emmanuel, é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Eu não sei vocês, mas quando eu imagino uma esteira, eu imagino algo, primeiramente, mecânico, não natural, inventado pelo homem, né? É mecânico, que vai e volta, né? Que vai e volta. É isso que Emmanuel está falando para nós. O hábito é uma esteira de reflexos mentais. Lembra do reflexo do cachorro? Do reflexo aprendido? É o que ele está falando para nós. O hábito é isso, é vocês repetirem o que vocês aprenderam. Operando constante indução à rotina. E olha o que ele vai falar agora. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si. Quem é herdeiro de milênios? Nós. Vivemos até agora quase que a maneira de embarcações, ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Olha o que Emmanuel vai falar pra gente. Vocês estão vivendo existências e existências com os mesmos hábitos. Vocês nem estão parando para pensar o que vocês estão fazendo. Olha os nossos condicionamentos. A gente aprende e repete, a gente aprende e repete. E olha o que ele fala, ele compara a gente a embarcações. Vocês vão e deixam o vento levar, o rio levar. E ele não está falando que é uma vida, ele está falando milênios, vocês estão passando assim. Milênios.
E ele vai falar sobre o efeito manada aqui. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios. Ou alguém aqui nunca não fez algo porque o outro estava fazendo? Eu já fiz, muitas vezes. Porque a gente às vezes se sente que vai ser excluído. É muito difícil às vezes a gente ter pulso firme. E a gente vai ver alguns exemplos aqui que eu trouxe. E olha Emmanuel falando, o costume de consumir os pensamentos alheios. Vocês têm esses costumes, a gente sabe que a gente tem. E trouxe aqui algumas coisas para que a gente possa conversar. Por exemplo, quando a gente ouve falarem, né? E fulano não aproveitou a vida. Ou muitas vezes a gente ouve assim, acompanhado da seguinte frase: fulano não aproveitou a vida, casou muito cedo. Ou fulano não aproveita a vida, não bebe. Porque na sociedade, parece que aproveitar a vida está associado a ser promíscuo e beber. Se você não faz nenhum nem outro, parece que você é careta. Então veja o condicionamento. Eu vivo com jovens hoje, porque eu voltei para a faculdade, e eu vejo esse condicionamento repetitivo, de que parece que você tem que sair e beber, e isso é aproveitar a vida. Mas será que é aproveitar a vida? Talvez para uma pessoa seja, talvez para outra não. Mas a gente precisa parar e pensar nisso, né? O que é aproveitar a vida? Ou ser alguém na vida? A gente está condicionado a pensar que ser alguém na vida é alguém que tenha posse. Você só vai ser alguém na vida se você tiver a sua casa própria. Você só vai ser alguém na vida se você tiver um carro. Por quê? Quem disse? Veja que a gente está condicionado desde criança a se preocupar com o material. Desde criança. Ou se definir por profissão. Isso é uma coisa que eu acho interessante, que a gente entra... Eu tenho Instagram, tenho redes sociais, mas a gente entra no Instagram das pessoas, né? E a primeira coisa que a pessoa se define é pela profissão. Como se a gente não fosse mais nada. Como se a gente não fosse amigo, a gente não fosse filho, a gente não fosse mãe. Por que a gente tem que se definir por profissão? Veja que também a gente está condicionando, e muitas vezes condicionando quem vem depois da gente, que se ele não tiver uma profissão que a sociedade diga que é legal, ele não é ninguém. Nós, mulheres, somos condicionadas desde crianças a muitas vezes a servir o homem, e a nossa sociedade é condicionada ainda a ser machista, a ser patriarcal. A mulher é condicionada muitas vezes a ter que servir, ter que prover, ter que cuidar da roupa. Até que ponto é necessário? Existem papéis diferentes? Sim, existem, mas até que ponto? E aí a gente ouve essa frase, né? O homem vai procurar na rua o que ele não encontra em casa. Mas por quê? Se é uma relação onde os dois precisam se respeitar, os dois precisam estar bem, os dois têm direitos e deveres. Veja como a gente é condicionado a isso a todo tempo, desde pequeno, desde criança. E veja a responsabilidade que a gente tem em muitas vezes ter um filho e moldar ele diferente. Não é fácil. Mas a gente só muda a sociedade quando a gente muda os pequenininhos que vêm depois também. Não cuidar dos pais. Isso é uma coisa interessante que eu ouvi um palestrante espírita falando uma vez, não foi algo que eu me atinei, mas sim um palestrante espírita, se eu não me engano foi o Rossandro, onde ele me trouxe à luz assim, ele disse, veja só, muitos pais criam os filhos como bibelôs. Os filhos, a única preocupação que os filhos têm é com eles mesmos. O pai não deixa o filho fazer nada dentro de casa, tudo é pro filho. Filho, você se preocupe com você. Papai e a mamãe fazem todo o resto aqui dentro. Mas aí, a criança vai aprendendo que a única pessoa importante é ela. E quando o pai fica velho, o pai reclama porque a criança não cuida do pai ou da mãe. Mas o pai e a mãe ensinaram a criança a só pensar nela. Como ela quer que a criança pense, ou hoje o adulto pense diferente. Então veja como a gente é condicionado.
que muitas vezes a gente faz uma coisa e depois a gente reclama, mas a gente é o culpado. Eu trouxe aqui também o prazer humano utilizando outros seres, porque a gente, ser humano, a gente tem essa questão, né, de que tudo que está em volta, tudo Deus fez para nós humanos usarmos. Tudo é o nosso bel prazer, tudo é para a gente usar. E aí eu trouxe uma questão no Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta assim para os espíritos. É algo básico, vocês vão ver, que a gente vê muito comum. E olha o que os espíritos falam. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? E ele dá o exemplo da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. O que Kardec está perguntando? O que você acha das pessoas que caçam simplesmente por prazer? Que vão lá matar passarinho por prazer? Ou, sei lá, matar qualquer coisa por prazer? E olha o que os espíritos respondem. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Então o que ele está falando? Se for por necessidade, beleza. Mas se não for, se for por seu bel prazer, se for para o seu hobby, aí tem abuso. É muito diferente a gente pensar numa aldeia indígena que precisa caçar para se alimentar. E nós que saímos simplesmente atirar por atirar e matar por matar. E aí eu trouxe, pensando nisso, em algo que é muito comum que a gente fazer. E talvez não seja tão diferente da caça que os espíritos falam, que é a pesca. Veja só, algo tão comum que a gente faz todo final de semana. Será que a gente está indo fazer isso por bel prazer? Ou por necessidade? E continua Emmanuel, nesse mesmo livro, Pensamento e Vida. Pela reflexão automática e em razão disto, exageramos as nossas necessidades. Apartamo-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor e formamos em torno delas todo um sistema defensivo à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Olha o que Emmanuel está falando para nós. Vocês, quando algo vem para tirar vocês desse ciclo vicioso, do que vocês estão fazendo sem perceber, vocês falam, mas eu estou fazendo isso porque é necessário. Ali, vocês exageram as suas necessidades. E pior, diz Emmanuel ali embaixo, vocês criam um sistema defensivo. Que a primeira coisa, quando alguém fala uma coisa que a gente não gosta, a gente se defende, não é? Eu não gostei, eu evito. Primeiro, como é que falam, né? O melhor ataque é a defesa? É o que a gente faz. É isso que Emmanuel está falando. Vocês exageram as necessidades de vocês como se tudo fosse para vocês, e aí vocês se defendem. E olha o que Emmanuel vai falar, a base de crueldade. Não só dos animais, como eu mostrei da caça, mas de todo mundo, das pessoas, dos seres. A gente faz tanta coisa pequena que ainda eu vou mostrar aqui como a gente faz. Então aqui eu trouxe, né, tudo que choca, a gente se defende, a gente já levanta a armadura, a gente às vezes nem quer ouvir, né, o que o outro quer falar, ou um outro tipo, se talvez dê para fazer diferente. Trouxe aqui Sky Gato, que acho que a gente que mora aqui na fronteira usa um monte, né? É algo muito comum. É algo que a gente já inseriu no nosso DNA aqui, morando na fronteira. A Sky Gato. Mas é certo? E aí eu volto a perguntar. Veja como a gente entra no automatismo. Todo mundo faz, eu faço também. Mas será que é moral?
Matar tempo de trabalho? Assisti uma palestra do Raul Teixeira esses dias, onde ele faz um alerta também. Pensa só, nós somos pagos para trabalhar 4 horas, digamos assim. Mas 13h45, deu 3 horas e 45, eu estou arrumando as minhas coisas para ir embora. Então eu estou devendo 15 minutos todos os dias no meu dia. Ou seja, vamos dizer que eu trabalho, sou um funcionário público. Então todos os dias eu devo 15 minutos para a sociedade. No findar de um ano, quanto eu estou devendo para a sociedade? O que é moral? As pessoas podem ninguém ver. Ou pode todo mundo no meu setor de trabalho fazer a mesma coisa. Mas e a nossa consciência culposa vai acompanhar a gente milênios, como disse Amanda no começo. Políticas e reclamações, nós somos condicionados, falo por mim, eu sou condicionada a reclamar de político. Sou condicionada a achar que muitas vezes político nenhum é muito santo, digamos assim. Mas eu estou vendo o político que eu votei, tirando 5 minutos do meu dia para entrar no portal da transparência e ver o que o meu político está fazendo para eu poder cobrar, ou melhor, para eu poder reclamar do que ele não está fazendo, a gente é condicionado a reclamar. A gente olha a televisão, vê o que está passando nas letras maiores e a gente replica. Condicionamento, repetição. Vamos com a manada. E trouxe aqui, esse tão famoso mimimi, que também a gente ouve nos jornais, falando, mas meu Deus, não dá mais para falar nada. Meu Deus, mas como esse mundo tá chato. Fomos olhar, fomos ler sobre, ou a gente simplesmente repete o que a gente ouve sem filtrar. E trouxe aqui, quando passaremos a fazer, falar, pensar, comer, agir, amar, se relacionar de modo autêntico? Quando que eu vou fazer as coisas porque eu raciocinei, eu realmente acho que isso me cabe e vou assumir as consequências? Ou quantas vezes, ou quanta coisa a gente faz hoje que a gente nem sequer se deu conta que a gente está fazendo ou porque a gente está fazendo? Então eu trouxe aqui, quando que a gente vai poder fazer isso de modo autêntico? Porque a gente quer, ou porque a gente sabe o que a gente quer. E continua Emmanuel. Nesse círculo vicioso, vive a criatura humana de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com que depende longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Ou seja, quando nós desencarnamos, a gente se dá conta de tudo que a gente deveria ter feito. Mas aí depois do berço, depois que a gente nasce, a gente vai com a manada. Coloca o cabresto e vai com a manada. E se ilude. Aí desencarna, a gente, que tempo perdido. E aí a gente fica nisso. E é o que ele fala, o que ele chama de binômio ilusão-desilusão. E recapitulando o que ele disse no começo, não são 5 anos, não são 100 anos, milênios de automatismo que nós estamos na esteira, na corrida dos ratos. Eu trouxe, alguns bordões, e nenhum deles é fácil. Mas ser cidadão é muito fácil e a gente é condicionado a achar que quem tem que ser cidadão e fazer alguma coisa é quem está lá servindo o povo. Sejam os políticos, sejam os servidores, sejam os legisladores, seja quem tem um projeto social, mas a gente não precisa. Mas a gente vive em sociedade, e viver em sociedade é ser cidadão. E o que a gente tem feito? Quais condicionamentos nossos a gente está mudando? Ou ser moral? E ser moral não é fácil. Como eu coloquei ali, ser cristão também não é fácil. A gente é cristão porque acredita em Jesus. Mas aí quando alguém
faz uma coisa que eu não concordo, eu quero ver morto. Então veja como a gente vive nessa balança que muitas vezes é muito desajustada. Ou, por exemplo, a gente é condicionado a achar, é muito comum eu escutar, ele era um homem tão bom, ia na igreja toda semana, como se vir na igreja fosse ser cristão. Ser cristão é muito mais que vir na igreja, é agir. Há muitas pessoas muito mais cristãs, muito melhores e mais bondosas, que nem aqui vêm, ou em outra igreja, que praticam a caridade sem precisar vir aqui. Então, o que a gente tem condicionado na nossa cabeça do que é ser cristão, do que é ser moral? O bandido é imoral, mas será que eu não pratico nada imoral? E é difícil quando a gente vai fazendo essa análise, essa autoanálise, porque a gente vai vendo que a gente tem um monte de impureza e um monte de coisa para mudar, e eu falo por mim de novo. Mas Jesus nunca disse que ia ser fácil. Não é fácil a gente ser bom, não é fácil a gente ir contra a manada. É difícil. E a gente vai cair muitas vezes, mas a gente precisa seguir firme. E aí Emmanuel vai falar pra gente como que a gente evolui, como é que a gente muda isso. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos de existência. E costume é difícil da gente tirar, porque é costume, porque é todo dia. Mas diz Emmanuel, impõe a evolução a instituição de novos costumes, é só assim. E continua, até agora no mundo a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor é egoísmo, pelo reflexo condicionado de nossas atitudes irrefletidas nos milênios que nos precedem o hoje. Então veja, a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor é egoísmo. Eu lembro da palestra que o Ademir deu aqui, quando ele deu o exemplo da mãe, né? Que a mãe fica sabendo do acidente e a princípio é o filho dela, mas depois não é, ela fala, graças a Deus que não é com meu filho. Então veja como até o amor é egoísta. O amor de mãe também é egoísta. A gente ainda não consegue amar todo mundo da mesma maneira. Veja como é necessário a gente se exercitar. Justiça cheira a vingança. 2000 anos passaram desde que Jesus veio e olha ali, a guerra na Ucrânia de novo. E outras tantas que nem terminaram. Essa aí começou agora e outras tantas que nem terminaram. E Emmanuel diz, somente adotando a bondade e o entendimento com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir como hábitos, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletimos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. E quando eu li essa passagem de Emmanuel, quando ele fala assim, somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, eu lembrei também de uma análise, que também não é minha, que eu aprendi, onde fala sobre o que a tua mão esquerda não sabe o que a tua mão direita faz. A gente ouve muito, né, esse ensinamento de Jesus. E aí eu ouvi uma interpretação sobre isso. Que hoje, se eu perguntar para cada um de vocês, e se eu me perguntar também, o que eu fiz de bom hoje, o que eu fiz de bem para o outro, eu consigo enumerar. Deito na cama, eu consigo, isso aqui eu fiz de bem, isso aqui foi bom, isso aqui foi muito bom, isso aqui foi bem. Então, sei lá, consigo enumerar 3 coisas. Mas essa interpretação vai falar pra gente que um dia, como diz Emmanuel, a gente vai adotar tanto a bondade, nós seremos tão condicionados a fazer o bem, que ele vai ser inato.
que a gente não vai mais precisar ficar preocupado se a mão direita sabe que a mão esquerda está dando, porque para nós tudo vai ser bom, porque todas as nossas ações vão ser boas, e a gente vai deitar à noite para contar quantas coisas boas a gente não vai conseguir distinguir, porque tudo foi bom. Então veja esse condicionamento para o bem, como a gente precisa se condicionar cada vez mais a esse entendimento da bondade, a sair do amor egoísta. E é tudo condicionamento. E para terminar, eu trouxe um texto, não é espírita, mas é um texto que realmente, todas as vezes que eu leio, mexe comigo, e eu quis compartilhar com vocês. Eu trouxe trechos dele, ele é um texto bem maior, mas para que a gente saia daqui, eu não sei se incomodado, né? Mas refletindo sobre isso. Que a gente saia daqui pelo menos se perguntando alguma coisa, ou se questionando, ou repensando alguma coisa nova. E é para isso que eu trouxe esse texto para vocês. Ele é um texto de uma escritora brasileira que se chama Marina Colasanti. É um texto que talvez alguns já conheçam, mas a gente vai ler ele junto. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma, parece que ela escreveu hoje, a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos. E que haja número para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infildável cataratas dos produtos. Ou alguém aqui não abre as redes sociais, às vezes fica até com fobia. É tanta coisa que aparece para a gente consumir. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado, ao choque que os olhos levam na luz natural, as bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter sequer uma planta. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar se perde de si mesma. E confesso para vocês que todas as vezes que eu leio esse texto, é um texto que me incomoda. É um texto que me fala, meu Deus, o que você está fazendo? Porque eu me vejo em muitas coisas aqui. E como Emmanuel disse, é necessário criar novos hábitos. Só assim a gente vai realmente aproveitar essa existência. O que eu queria trazer para vocês hoje era isso.
como eu disse, espero que vocês não saiam incomodados daqui, mas sim animados para fazer alguma coisa diferente, para repensar em seja lá o que for na vida de vocês. E que a gente se acostume menos, né, com coisas que não agregam, não fazem bem. Que a gente repare, pelo menos, nos nossos condicionamentos. Porque a primeira ação da gente reparar alguma coisa é a gente perceber o que a gente está fazendo. Se a gente perceber o que a gente está fazendo no automatismo, acho que já é um grande passo. Então, muito obrigada por todos vocês me escutarem, pela caridade de me ouvirem. Obrigados a todos também que estão acompanhando a gente pelo Facebook. E vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, obrigada por toda a sua caridade, por todo o seu amor. Obrigada por esse amor inesgotável. Somos filhos muitas vezes ingratos e mesmo assim o Senhor nos dá mais uma chance, todas as vezes que necessitamos. Obrigado por ter nos disponibilizado a doutrina espírita que tanto nos ajuda, que tanto nos clareia a mente e nos dá força para continuarmos nos melhorando, nos lapidando um pouquinho mais nessa existência. Que tenhamos força e bom ânimo para continuar nossa caminhada